Olá, seja bem-vindo ao canal Viver no Fluxo. E hoje eu quero falar sobre um dos maiores medos que a gente, como sociedade, tem. E, e é um medo que, na minha opinião, é um dos mais destrutivos. É um dos que faz com que esse mundo seja do jeito que ele é, né? Um mundo de bizarrices, de ganância, de sofrimento, de pessoas, querendo ou não, escravizando as outras, né? Em nome de poder, em nome de dinheiro. E esse medo acaba fazendo que a gente não descubra uma realidade completamente diferente dessa realidade do ego, né? E como o ego ele domina essa sociedade. Então, nesse canal estou sempre falando que é possível viver uma realidade completamente diferente dessa realidade da sociedade. Eu estou sempre falando que existe um mundo completamente diferente desse mundo que a gente vê e parece que essa realidade divina ela funciona assim, né? Parece não, é real, né? Isso. A mesma pessoa ela pode ver dois mundos completamente diferentes, viver em dois mundos completamente diferentes, mesmo sendo apenas um mundo, né? Então eu trouxe aqui um trecho de um livro do Osho, onde eu quero ler alguns trechos e trazer essa questão aí desse medo. Eu vou começar a ler e a gente vai falando sobre essa questão, né, que eu acabei de falar. O trecho começa assim, né? Confie na voz interior, né? Mais uma vez, se você já viu algum vídeo aqui do canal, você vai ver que eu estou sempre falando, né? Sempre apontando para essa coisa da voz interior, da guiança divina, né? Da direção divina que nasce dentro do nosso interior, porque a gente está conectado a essa inteligência suprema, né? Que faz esse universo aparecer. Então é essa a voz interior, né? Quando ouço a minha voz interior, isso aqui é uma participante, ela vai fazer uma pergunta ao Osho, né? Então ela começa a falar aqui. Quando ouço a minha voz interior, ela me diz que eu preciso, às vezes, simplesmente não fazer nada. Apenas dormir, comer, brincar na praia. Mas eu tenho medo de seguir esses sentimentos, porque acho que vou ficar muito fraco para sobreviver neste mundo. Será que a existência vai realmente me proteger se eu me deixar me levar por essa voz? Então veja que o que ela trouxe, né? Já falando um pouco desse medo, né? Há um sentimento interno, uma guiança real ali, falando para ela que às vezes, né? Ela apenas queria dormir, comer e brincar, né? Mas esse medo aqui já começa. Mas eu tenho medo de seguir esse sentimento, né? Aí já começa a voz do ego, né? A falar. E vem com peso, né? Porque acho que vou ficar muito fraco para sobreviver neste mundo. Então aqui é que tá esse maior medo que eu comecei a falar aqui, né? No começo do vídeo. O medo de se dar mal, né? Quando a gente falar, vou ficar muito fraco para sobreviver neste mundo. A gente está com medo de se dar mal. Então, se o mundo inteiro está em outra direção, né? Pelo menos as pessoas que você vê que estão tendo mais sucesso na vida, né? Com aquilo que a gente acha que é sucesso, né? Que é poder, dinheiro, né? Essas coisas que o ego mais valoriza. Então você vai ver que é totalmente o contrário, né? Nesse mundo de competição do ego, isso aqui, dormir, comer e brincar na praia é uma coisa que pesa muito, vai pesar bastante, porque você realmente vai ficar com medo de se dar mal na vida, né?
E aí ela lança a pergunta, né? Será que a existência vai realmente me proteger se eu me deixar levar por essa voz? Aí ele começa aqui, né, trazer a narrativa, né? Primeiro, não há necessidade nenhuma de sobreviver neste mundo. Este mundo é um hospício. Não há necessidade de se sobreviver nele. Não há necessidade de sobreviver no mundo da ambição, da política, do ego, né? Você vê que ele fala que, né, ele é a doença. E aqui vem a mágica, né? Aqui quem tem experiência real disso sabe que aqui começa a mágica, mas existe outra maneira de ser. E é a de que você pode estar neste mundo e não ser deste mundo. Isso aqui é a coisa mais maravilhosa. Já a gente vai falar mais sobre isso. Mas antes de falar desse outro mundo, do mundo divino, dentro de todo esse caos desse mundo do ego, a gente vai focar um pouco aqui no que ele está falando aqui, né? De não há necessidade de sobreviver neste mundo. Aí a pessoa pode perguntar, mas como assim? Ah, sim, a pessoa precisa de dinheiro, a pessoa precisa pagar as contas, a pessoa precisa ir ao médico, precisa de várias, a pessoa tem várias necessidades ali, como assim não sobreviver neste mundo, né? Mas você vê que aqui ele dá a resposta real do que ele está falando, que é o mundo do ego, que é o mundo da ambição, da política, né? O mundo do ego, desse mundo onde as pessoas estão completamente em modo de luta, em modo de guerra, né? Um querendo ficar num ponto mais alto do que o outro. É deste mundo que ele está falando. E se você parar para pensar, quando a gente, se a gente falar, pensar no básico de sobrevivência, né? De comer, beber, dormir, né? As coisas mais básicas. Basta a gente olhar para a nossa vida nesse momento, a gente vê que tudo sempre é suprido. Sempre está sendo suprido, né? Então a gente vê que é muito básico essa questão da sobrevivência mesmo, né? Mas quando a gente entra nos aspectos do ego, aí realmente começa a vir o medo, né? O medo de não ser uma pessoa bem-sucedida, né? De não ser uma pessoa bem vista aos olhos da sociedade, né? Uma pessoa que alcançou um cargo mais elevado, alcançou algo maior na vida, onde as pessoas olham e dizem, ah, ele chegou lá, né? Esse é o medo enraizado que a sociedade coloca, né? Para a gente continuar nessa corrida que não acaba nunca, né? E não é esse mundo simples, né? De comer, beber, dormir, isso aí. A gente vê que a existência ela realmente sempre vai provendo, vai provendo, vai provendo até a, as pessoas nas ruas e tudo mais, a gente vê que sempre vai acontecendo ali uma provisão e tudo mais. Claro que existem outras situações onde são situações mais graves e tudo mais, mas em regra a gente vê que essa coisa de sobreviver no básico, comer, beber, dormir e tal, isso sempre vai sendo fornecido por esse poder supremo, né? Então o medo ele tá totalmente linkado a uma outra visão de mundo, né? De que a gente precisa de algo a mais, né? Então vamos lá, vou continuar lendo aqui. Quando ouço a minha voz interior, ela me diz que eu preciso às vezes simplesmente não fazer nada. Aí ele diz: então não faça nada. Não há ninguém superior a você e a existência fala com você diretamente, né? Isso aqui é muito lindo, né? E é o que a gente vai falando aqui nesse canal, né? É de entrar em conexão real com esse poder que fala diretamente. A gente tem muito barulho, né? Muito barulho mental para impedir que a existência, né? Esse poder dessa inteligência do universo fale com a gente e guie a gente, né? Então, mas é possível encontrar essa guiança, né? Quanto
menos barulho tem em sua mente, mais você vai começar a discernir que existe algo realmente que fala com você diretamente e que está presente todos os dias. Nas sutilezas você consegue perceber isso, né? Então vamos lá, ele fala: comece a confiar em seus sentimentos interiores, então não faça nada. Se você sentir que só quer dormir, comer e brincar na praia, perfeito. Deixe que essa seja a sua religião. Não tenha medo. A gente sabe que é bem difícil isso aqui, né? É bem difícil quando a gente, desde pequeno, é condicionado a correr, a ter que lutar, né? Então, parar para fazer isso aqui vai causar uma divisão na nossa mente, né? Algo querendo fazer aquilo, mas ao mesmo tempo o peso de eu deveria estar fazendo tal coisa, eu deveria estar fazendo tal atividade, eu não deveria estar aqui só brincando e tal, né? Então vai causar essa divisão, e essa divisão ela é uma das maiores misérias que a gente pode carregar, porque esse alinhamento com o poder supremo, ele geralmente ele está conectado a uma coisa que ela tem não tem essa divisão. Quando você está em algo, você está em algo totalmente, completamente naquilo. Então, divisão já é sinal de que há algo errado, né? Você, por um lado, quer, por outro lado, não quer. Isso mostra claramente que no seu mundo interior o ego está agindo ali de forma até mesmo violenta, né? Porque você acaba sofrendo bastante por causa dessa divisão. E aí ele fala, ó, você vai ter que abandonar o medo. Se for uma questão de escolher entre o sentimento interior e o medo, escolha o sentimento interior. Mais uma vez, a questão da coragem, né? Nesse caminho real de alinhamento com esse poder supremo, a coragem ela vai ter que ser muito real na sua vida, né? Você vai ter que começar a agir de forma muito mais ousada, né? Porque fica muito claro que as pessoas elas não têm essa coragem de fazer isso, de fazer esse movimento e seguir o sentimento interior. Elas olham para as pessoas que elas têm como visão de bem-sucedidas e querem seguir aquele padrão a todo custo, né? Então, mesmo que dentro de você algo diga para ir por outro lado, você não tem essa coragem, né? Você já tem um modelo ali pré-estabelecido do que é realmente ser bem-sucedido, né? E ele fala: não escolha o medo. Tantas pessoas escolheram sua religião por causa do medo, por isso elas vivem num limbo. Não são nem religiosas nem mundanas. Vivem em cima do muro. Aquela questão da divisão, né, que eu falei ali. A pessoa está completamente dividida. Isso é sinal total de desalinhamento com a existência, né, com o real Deus, né? O medo não vai ajudar. O medo sempre significa medo do desconhecido. O medo sempre significa medo da morte. O medo sempre significa medo de se perder. Mas se você realmente quer estar vivo, tem que aceitar a possibilidade de se perder. Tem que aceitar a insegurança do desconhecido, o desconforto e a inconveniência do desconhecido, do estranho. Esse é o preço que tem de se pagar pela bênção que vem depois. E nada pode ser conseguido sem que se pague por isso. Você tem que pagar por isso. Caso contrário, permanecerá paralisado pelo medo. Sua vida inteira será perdida. E é realmente assim que acontece. Esse poder supremo, ele tem um jeito de trabalhar com a gente que acontece do jeito que ele está dizendo aí, sem o preço a ser pago, que é soltar esse medo, criar coragem, mergulhar no desconhecido. Geralmente as coisas não vão acontecer.
a algo que sempre requer nós essa entrega, a entrega desse medo, né? A entrega de tudo aquilo que a gente foi condicionado, né? De as ações que a gente tomava, da forma que a gente sempre achou que era certas, né? Só que totalmente baseado em medo. Essa inteligência requer isso de nós, essa inteligência maior. E a gente entregar isso e começar a se mover de uma nova forma, né? Só que é estranho tudo isso, porque quando a gente começa a ver o que esse poder já está fazendo, e às vezes a gente não tem olhos para ver isso, quando você começa a ver isso de fato, você sente uma cada vez mais confiança que a provisão sempre virá, que o próximo passo ele sempre vai ser colocado ali diante de você, né? Você vai caminhando e essa inteligência suprema vai colocando ali uma estrada que não existia, ela vai sendo colocada ali para você caminhar. Mas é coragem, realmente. É necessário coragem, porque primeiro você vai ter que dar esse salto e largar, e se começar a dar esse voto de confiança a esse poder supremo que cria todas essas coisas incríveis que estão ao nosso redor. Né? Quando a gente olha pelos olhos da sociedade, dá muito medo realmente de ir por qualquer coisa desconhecida daquilo que as pessoas têm como o caminho para obter o sucesso, né? Aquilo que ela almeja como sucesso. Mas realmente quando você vê como esse poder age, quando você entrega, você fica realmente pasmo, assim, né? Você fica sem palavras, porque você nunca imaginou que as coisas poderiam ser de uma forma completamente diferente do que você estava acostumado, né? Mas somente depois de fazer essa entrega, de se entregar ao desconhecido, né? De aceitar a insegurança do desconhecido, o desconforto, né? E aí você começa a viver uma outra vida, uma outra realidade totalmente guiada pelo divino. Aí ele fala, né? Aproveite, seja qual for o seu sentimento interior. Aí ele coloca a fala dela de novo, né? Eu acho que eu vou ficar muito fraco para sobreviver neste mundo. Não há necessidade. Este é o medo falando com você. O medo criando mais medos. Do medo brota mais medo. Isso é o que o ego faz a gente ficar preso num ciclo infinito. É por isso que todo mundo se move da maneira que se move nesse mundo. Será que a existência vai realmente me proteger? Mais uma vez o medo está pedindo garantias, promessas. E aí eu vou pular um pouco aqui para entrar na parte que ele fala aqui, né, sobre o que acontece de fato, né, depois que você faz essa entrega e tem essa coragem, né, de seguir a guiança interior, que às vezes vai por um caminho completamente diferente do caminho da sociedade. Será que a existência vai realmente me proteger se eu me deixar levar por essa voz? Aí ele diz: experimente e veja. Só uma coisa eu posso dizer a você. E aí ele frisa: não estou falando com seu medo, lembre-se. Ele frisa, né? Ele não quer. Isso aqui não é para o ego, né? O ego que está amedrontado. É para aquilo que em você é mais real do que essas projeções mentais de medo. Ele fala: não estou falando com o seu medo, ó. Mas aí ele diz o que acontece de verdade, que é o que a gente vê na realidade. Todo mundo que tem essa experiência, na minha vida eu vejo isso acontecer de forma incrível, por isso que eu chamo de mágica divina, porque é realmente uma mágica tudo o que acontece depois que a gente começa a sair do caminho do ego. E isso aqui é totalmente real. Só uma coisa eu posso dizer a todos vocês, que aqueles que têm tentado, né,
descobriram que a existência protege. Essa é a maior maravilha de todas. Você descobrir de forma real, na sua própria experiência, que a existência protege, né? E aí, quando você descobre isso, ninguém pode mais lhe falar nada ao contrário, porque você está vendo na sua experiência real que é assim que acontece. Mas eu não estou falando com seu medo. Olha quantas vezes ele fala, não estou falando com seu medo, né? Porque ele sabe o quanto isso é enraizado no subconsciente da gente, desde criança, né? Então é algo realmente que o ego usa como um dos maiores artifícios para manter a gente preso nesse ciclo, né? Ele fala: estou simplesmente incentivando o seu espírito de aventura, só isso. Estou persuadindo, seduzindo você para empreender essa aventura. Não estou falando com seu medo. Todos aqueles que tentaram descobriram que a proteção é infinita. Isso aqui é muito, muito real para todos aqueles que têm se jogado ali nos braços do desconhecido, que é essa inteligência divina que opera silenciosamente, né? nesse universo que fica escondido aos olhos do ego. Mas eu não sei se você consegue entender a proteção que o universo lhe dá. O tipo de proteção que você está pedindo não pode ser dado pelo universo, porque você não tem ideia do que está pedindo, né? Quando é o ego, é assim, né? É o ego pedindo, ele vai fazer um pedido sempre baseado realmente em uma coisa que o universo não quer lhe conceder, porque ele quer que você cresça internamente, né? Não fique preso ao medo, né? A proteção que você está pedindo é para continuar encolhido dentro da sua concha, né? E o universo, a existência sempre vai lhe empurrar para o crescimento, né? Para a evolução. Então, sempre vai ter essa questão de que, às vezes, essa guiança ela vai levar a gente para um lugar completamente diferente do que a gente imaginava. Às vezes, completamente desconfortável para o ego, né? Para como a gente se sente naquele momento, né? Alinhado com o ego, querendo ou não, a gente está nessa existência aqui para trabalhar isso, esse forte vínculo que a gente tem com o ego, e o universo às vezes vai indicar a direção onde é completamente desconfortável para esse ego, porém, depois do salto, depois que a gente realmente se entrega, a gente vê o que acontece, o que surge daquilo, e vê as maravilhas que vão acontecendo, e isso vira um ciclo agora positivo, porque você tem cada vez mais confiança de seguir essa guiança, mesmo que ela aponte para um lugar completamente desconfortável. Você agora pode confiar, e cada vez mais isso vai reforçando essa confiança. Então é isso, esse era o vídeo de hoje. Até a próxima.